Senhoras, senhores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas, jóvenes, nuestros votos de mucha paz. Nuestro mini seminario está dividido en dos módulos. Dentro de una hora, haremos un intervalo de media hora, en cuyo período estaré a la orden para una saludación, una firma, lo que se quiera. Y posteriormente retornaremos a la teoría hasta las 12 horas, conforme programado. Este mini seminario es una reflexión al respecto de la gratitud. Mohandas Karamchand Gandhi estableció que si una única persona lograra amar com um sentido tão elevado quanto necessário, isso seria fundamental para cambiar totalmente o mundo. E Gandhi logrou esse desafio, porque de tal forma amou a la vida que conseguiu liberar 800 milhões de indianos e paquistaneses de la dominação do Império Britânico. E por cima de todo, porque compreendia que o sentido e o significado da vida era solamente o amor. A ele le perturbava muito o conhecimento cristiano e afirmava que amava a Jesus, empero tinha muito medo de los cristianos, lo que nos parece uma paradoja, porque os cristianos ingleses esmagavam aquele pueblo desde o momento em que a reina Vitória logrou conseguir el éxito durante a guerra. E isso de Índia, Paquistão, um verdadeiro calabouço, onde o sofrimento chegava à alucinação. Nelson Mandela, depois de 20 anos em uma cárcel isolada, para que enlouquecera, encontrava conforto no Evangelho de Jesus Cristo, que leía mentalmente de aquele que tuvo oportunidade de conhecer antes de la cárcel. E depois de 20 anos de solitária, mas 7 anos em uma cárcel comum, e ao sair de ali, não conduzia na alma um sentido de ressentimento, de rancor, de amargura em contra de aqueles holandeses, ingleses, que dominavam seu pueblo desde a vitória da chamada Guerra de los Boer, que criara el apartheid. Uma palavra hipócrita, porque el apartheid significaria desarrollo separado. Em verdade, era a esclavitud de todos aqueles de color negro de la piel. E Nelson Mandela, ao liberar-se, tuvo oportunidade de dizer que o mal não é de origem divino. A criatura humana não nasce com o mal. O mal se aprende com a vivência com as criaturas humanas, por uma necessidade de defender-se do outro, de las fieras, de los seres humanos, de los cataclismos, de los problemas. Se aprende a odiar, porque todos nascemos com el amor. E tiene razão, porque o geneticista americano, Dr. Dean Hammer, haciendo um estudo profundo do DNA de la criatura humana, afirma que somos realmente genéticamente hijos de Dios, porque entre nuestros 35,000 DNAs, temos um
que es realmente el DNA de Dios, y lo ha denominado VMAT2. Es el DNA de la divinidad. De acuerdo con la cultura, la educación, el medio ambiente, podemos profundizar essa crença em Deus que é genética ou divorciar-nos de ella para chegarmos ao materialismo, à negação ou a outros comportamentos ético-filosóficos. Queremos dizer com Madre Teresa de Calcuta que é necessário amar hasta doler. Solamente quando se siente algo en la emoción que puede parecer un dolor de dulzura y de amor, es que se ha logrado verdaderamente el sentimiento del amor. Y en ese historial, recordarnos hemos de un ejemplo de un hombre que nació en una ciudad muy pequeña entre las montañas, llamada Kaysersberg, en la Alsácia-Lorena. La Alsácia es un país nunca independiente, que en determinado momento pertenecía a Alemania, en otro momento pertenecía a Francia. Y entonces Albert Schweitzer se hizo célebre por ser el mayor intérprete de órgano de la humanidad en todos los tiempos. E um dia, estando em um consultório médico, tive a ocasião de ver uma fotografia em uma revista descolorida por el tempo. A fotografia apresentava uma choza caída, destroçada, e abaixo tinha uma frase: África necessita de ti. Começou a ler-la e a revista pertencia a uma instituição religiosa de missioneiros que haviam estado em Lambaréné, no antigo Congo belga. Esse Congo belga que o rei Leopoldo causou a morte de mais de 10 milhões de congoleses, deixando um número insospechável de indivíduos paralisados, decapitadas las manos, las piernas, los pies, demostrando su horror por la raza negra, hasta que en este momento aquellos que han nacido en el Congo belga son ciudadanos belgas. E agora vivem cobrando deste país que fui su tremendo sicario e agora é a pátria madre, o preço de la esclavitud. Albert Schweitzer abandona todo, vai estudar medicina em Paris. Depois hace um curso de medicina tropical e se marcha para Lambaréné. Depois de um viaje tremendo, en el año 1906, chega a la floresta. E em aquela noite, os tambores mandam mensagem a toda a área, dizendo que havia chegado ali um Deus branco que matava o paciente e depois lo ressuscitava completamente saudável. Era a chegada do éter e do clorofórmio, porque Albert Schweitzer teve a oportunidade de imediatamente encontrar um homem que possuía um bócio deformado de parasitas. E lhe aplicou o clorofórmio e o homem se dormiu. Hizo a cirurgia e quando o homem se despertou era outro ser. Albert Schweitzer conseguiu criar um pensamento: reverence for life, respeito por la vida. La vida merece respeto. Se não la respeitamos, la vida nos cobra moneda a moneda la agresión que le aplicamos.
Albert Schweitzer se quedaria em África hasta o momento de sua morte. Em 1939, sua cidade natal, Kaisersberg, la Alsácia, pertencia à Alemanha. E por ello, ele foi levado à cárcel por ser alemão, por os franceses. E estuvo na cárcel durante o período da guerra. Em la guerra segunda, 1939-45, na primeira, 14-18, Alsácia era francesa. E ele foi encarcelado por os alemães, porque era inimigo da Alemanha. E escreverá que todo o tempo que estuvo em África, com os problemas, as temperaturas elevadíssimas, a umidade do aire, vivia feliz, amado, amando. E em la civilização, ele contrajo as enfermedades mais tremendas, as dolências infecto-contagiosas mais tenebrosas. Mientras tanto, sobreviveu e ganhou o prêmio Nobel, o Nobel de la Paz. Este homem extraordinário ensinava que temos que pensar em Cristo. E ali escreveu na obra em la búsqueda de Jesus histórico, que é considerada uma das biografias mais belas de Jesucristo, ao lado de outros escritores, como Le Goff, que han apresentado a vida de Francisco de Assis com a beleza incomparável, como icono de aqueles que conhecem e que acompanham a Jesucristo. De essa forma, a doutrina extraordinária de Jesus foi interpretada por Albert Schweitzer como um verdadeiro hino de amor. Amor que hizo de él uno de los hombres más notables de la humanidad en todos los tiempos. Es que el amor es el alma de la vida. Me recuerdo de uma experiência muito curiosa. Viajava por interior de Brasil e, chegando a uma cidade pequena do estado de Goiás, uma niña de 4 anos vino correndo e gritou: "Abuelo Di, le gostaria de fazer uma pergunta a abuelito". Senti uma ternura, um envolvimento ímpar. Me senté no piso, la puse em mi rodilla e ela entonces, passando a mão em mi rostro, me hizo a pergunta mais difícil de toda mi existência: "Abuelito, quem hizo a Dios?". E eu meditei: miserável. Pero não le dije. E então le hablé: "Niña, é tão complicado para ti, para decirte quem hizo a Dios, abuelo. ¿Quién lo hizo?". Sonreí y dijo: "Dios mío, ¿quién lo hizo a usted?". Y me acordé que el evangelista Juan había escrito que Dios es amor. Entonces le contesté con ternura: Dios fue hecho por el amor. Oh. ¿Y quién hizo el amor? Le pregunté a Dios: ¿y qué hizo el amor? Y le contesté sonriendo: que hizo el amor fue Dios. Y él, apondo las manos en la cintura, dijo: ¿es lógico? No. Y se fue. Hasta hoy no sé si es lógico, pero para ella era una contestación lógica sublime, porque dice Juana de Ángeles que Dios es el alma del amor y el amor es el alma de Dios. Mientras tanto, para expresar este amor, que en la opinión de Juana de Ángeles se desarrolla, se nace con la semilla, pero es necesario poner los requisitos básicos para que ele se desarrolle del interior
hacia el exterior. Y estos requisitos básicos son la meditación, la reflexión y algunos sentimientos que podremos denominar como de perdón, en la psicología del perdón, de la gratitud, en la psicología del reconocimiento y por encima de todo, por intermedio del sentimiento de gentileza. La organización UNESCO, para proponer un memorando en favor de la paz en el mundo en el año 2000, estableció que sería necesario solamente 6 ítems para que el mundo disfrutara de paz. Y estos 6 ítems a mí me parecen fantásticos, porque por cierto fueron retirados del Evangelio de Jesús. Pero el 6º ítem dice algo que es chocante: redescobrir la solidaridad. Es decir, en algún periodo de nuestras vidas fuimos solidarios, éramos solidarios, pertenecíamos a un clan que era la humanidad, ayudábamos los unos a los otros, contribuíamos para que la felicidad de alguien fuera la felicidad nuestra. Pero súbitamente nos olvidamos y nos tornamos. Toda vez que nos quedamos solitários, não temos solidariedade. E hacemos um mecanismo natural de um transtorno bipolar de depressão. Entre os eventos de vida que propiciam a depressão está a soledad. E estão o medo e a ansiedade. São os 3 fatores externos que desarrollam esta propuesta negativa de la depresión. La depresión es la más tremenda pandemia de la actualidad. 360 millones de depresivos crónicos, de acuerdo con la estadística de la Organización Mundial de Salud. ¿Por qué que tenemos miedo? Es una herencia atávica de nuestro proceso antropossocio-psicológico. La primera emoción de la criatura humana fue el miedo. La segunda fue la ira. La tercera y última fue el amor. De esas 3 emociones básicas surgieron todas las emociones. La emoción del miedo es del instinto de preservación de la vida. Todo aquello que es desconocido nos propicia un cierto temor, una sospecha, una inquietud, una indagación, un miedo, un sentimiento de pavor, de horror, cuando llegamos a un estado patológico. Sin embargo, el organismo humano es tan extraordinario que en el momento del miedo tenemos ira. Deseamos agredir aquello que amenaza nuestra vida. Y de inmediato, esta máquina extraordinaria que es el cuerpo propicia la producción de una sustancia biológica de origen químico que es el cortisol. Y cae en la corriente de la sangre y nos calma. Si eso continúa a menudo, si tenemos ira, adrenalina, calma, cortisol, llegaremos a cambiar el proceso de la glicose, de los azúcares, los batimentos cardíacos que aceleran y súbito disminuyen. Pasamos a tener taquicardias, estas sístoles, y a la vez tenemos posibilidad de un ataque cardíaco, porque el órgano no soporta esa emoción, miedo e ira. La máquina no fue hecha para emociones brutales,
altas e bajas, sino para una sinuosa, en que hay el punto cumbre hacia arriba y el punto cumbre hacia abajo. Y la normalidad es la línea horizontal de esas emociones. Y de inmediato viene la ansiedad. Somos personas ansiosas. Sempre me recuerdo de um livro eterno, imortal, El Pequeno Príncipe. Disse este niño criado por Antoine Saint-Exupéry: si tu dices que vienes a las 4, desde las 2 yo te espero. Es la ansiedad. Esta ansiedad es normal. Toda vez que algo está anunciado para nosotros, tenemos una ansiedad, una expectativa. Pero si esta expectativa nos pone fríos, com sudor glacial, com batimentos cardíacos inquietantes, ya es patológica. Y esto produce desequilíbrio em nosso sistema nervioso central, em nosso sistema circulatório, em nosso comportamento. E eu tenho certeza, já que somos uma sociedade ansiosa, que aqui no auditório há um bom número de pessoas dizendo quando que ele vai acabar de falar. E lhe tranquilizarei nunca. Iremos hasta o fim da terra, buscando a realidade da vida. Pero El Pequeno Príncipe, que é uma história de sabedoria e de gentileza, escrita por um depressivo, porque Antoine Saint-Exupéry era depressivo crônico, pero tinha beleza. E El Pequeno Príncipe também diz-lhe: tu eres responsável por todo que conquistas. Quando amamos, quando conquistamos, nos hacemos responsáveis por esta persona, mesmo que a persona não retribua o amor. Não é importante que retribua, é gratificante. Pero o amor em si mesmo é extraordinário quando se ama, porque o amor possui os requisitos básicos para a plenitud. Produz vibrações de micropartículas como fotones. E esses fotones cerebrales produzem harmonia, equilíbrio, bem-estar, mientras a ira, o ódio, a ansiedade, a soledad produzem micropartículas semelhantes ao elétron. E o elétron consegue desequilibrar a harmonia de las neuronas cerebrales. E a pessoa se hace nerviosa, ansiosa, celosa, inquieta por um fenômeno emocional que atende ao sistema orgânico e propicia um desequilíbrio psicológico. Somos lo que pensamos. Se cultivamos as ideias do amor, a vida é bela. Se cultivamos a ideia do medo, a sensação terrível da ansiedade, naturalmente estamos aturdidos. É necessário, por lo tanto, que abandonemos a soledade e marchemos em direção da solidariedade. Estar ao lado de alguém é não estar solitário. He leído de um cardiólogo americano, de um nome muito complicado, porque é um nome polonês, que estava atendendo a um paciente que tinha um problema cardíaco muito grave. E súbito o homem disse: ai, doutor, não puedo. Hoje é jueves, estou recordando-me, e são 15 horas. É a hora que visito minha esposa, eu na casa de ancianos. Não la puedes visitar a las 16? Não, porque são muito restritos. E a hora de visita é de 15 hacia las 16. Volveré outro dia. Hombre, óyeme, estou haciendo um estudo profundo de tu coração.
E tu irás atender a tu mujer. ¿Qué tiene ella? Ella tiene síndrome de Alzheimer. Alzheimer. ¿No tiene memoria? No. Y cuando tú llegas, ella te reconoce? No. ¿Le hablas? No. Hombre, ¿qué diferencia hace? ¿Se vas o se no vas? Porque ella no sabrá, es verdad o no. Pero yo sabré. Não é importante que ella sepa. É importante que eu sepa. É isso que é a consciência nuestra. Não é importante lo que pensam de nós. Porque se alguém disse que somos uno de los 10 de la lista Forbes, continuamos na mesma miséria. E se disse que somos os mais miseráveis da terra, continuamos em nossa independência econômica, dentro de nossos limites. Isto é importante para podermos encontrar a autoconsciência. Este ser que é a lei de Deus adentro nuestro. Quando Allan Kardec, el missioneiro de la codificação espírita, le interrogou a su guia espiritual, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Cuestión 621, 621. Esse espírito nobre contestou em la consciência. La consciência é o país de nossas vitórias ou de nossas derrotas. Porque podemos fingir, somos buenos atores, pero la consciência é o juez, é o abogado de defesa e é o acusador. E é necessário que estemos em paz interna para que haja harmonia externa. Por ello, é indispensável procurar a solidariedade, ajudar, dizer bom dia, sorrir para alguém, fazer-lhe aceno de mano, propiciar tanto. Isso é tão importante. O maior psiquiatra da segunda metade do século XX foi Viktor Frankl. Viktor Frankl era judio, vivia em Viena, era vienês, e foi levado ao campo de concentração de Auschwitz. Eu visitei Auschwitz, em Polônia. É lugar terrível. Passados 60 anos, é pavoroso. Imagine-se alguém arrancado de seu consultório, tirado em vagão de ganado, em la mais tremenda promiscuidade, ver ser assassinada sua esposa, seus padres, a família que chegando ali marcha diretamente para a câmara de gás. Solamente separados homens e mulheres e tentar viver, porque ele disse: eu tenho que sobreviver para denunciar estes criminais. E sobreviveu e escreveu momentos extraordinários como este. Estava em Auschwitz quando chegou um trem que vino para levar os prisioneiros a Birkenau, outro campo. Em Birkenau dizia que era mais tranquilo, não havia trabalhos forçados, não havia a pena capital, e ele foi sorteado. Seu nome estava na lista. E no momento que vai entrando no trem, alguém lhe segura e lhe disse: dá-me tu lugar no trem. Eres louco. Se te dou meu lugar, te dou minha vida. E o homem, que era um anciano, lo mira e disse: tu eres jovem. Estava com 40 anos quase. Tu irás viver, eu não. Eu sou polonês. Espero retornar a Varsóvia para encontrar alguém de minha família. Dá-me tu lugar no trem. Eu te suplico, eu sou um obreiro, um albanês. Ajuda-me. E ele mirou este homem e se acordou: aquele que lhe brinda a vida por amor de mim, la ganhará. E aquele que la domina, la perderá. Palavra de Jesucristo. Então le dijo com lágrimas: vete em meu lugar. Minha vida se vai contigo.
e o trem se marcha. O homem chega na ventana de cristal sucio e lhe dá um adiós. E Viktor Frankl vuelve ao seu local de sofrimento. Al chegar a la tarde, uma notícia vem dizer que todos aqueles que foram de trem foram diretamente levados à câmara de gás. E se morreram todos. Ele que deu a vida, tuvo a sua rescatada. Porque este é um milagre de amor. E é porque vivimos em tanta soledade. A tecnologia contemporânea hace de nós solitários. Porque graças a la tecnologia de punta virtual, a maioria de nós é esclava de la soledade. iPod, iPad, iPhone, ai, porque há de todo. Então, automaticamente, estamos regressando a la tabla, a la soledad. Solamente vemos as pessoas trabalhando com os dois dedos. E gostaria de contar a diferença de um jovem para Jorge Berrio e para mim. É que no teléfono, os jovens se tomam e com os dois dedos pulgares trabalham. Eu e Jorge tomamos o teléfono e com este dedo começamos. É uma tragédia. Já hice de todo. Quando comecei assim, tive calambria nos dois braços. Porque depois de 70 anos em uma máquina com os 10, como é possível que estes dois, e o mais incrível é que o jovem está com os dois, está cantando, está falando outra coisa, é o mundo. Eu estava no hall do hotel, ayer, esperando para vir, e estavam 4 amigos que estão hospedados. 4 solitários, cada quem com um telefone, e de quando em quando virava, eu, ai Deus meu, são esquizofrênicos. Que coisa bárbara. É a soledade. Estamos juntos e não temos temas para dialogar. Já han percebido? Eu fui invitado a uma cena. Eu não tenho muito tempo, quase tempo nenhum. E não aceito invitações sociais. E depois de insistir muito, já era falta de educação e eu aceitei. E fui à la cena. Eu sei que uma cena, uma comida em casa rica, é uma coisa muito especial. É pouquito, porque toda gente rica está de dieta. Como eu não tenho dieta, então eu cenei às 7 para cenar às 9 na casa de meu amigo. Fuimos à la cena e estávamos ali, o matrimônio em uma ponta, na outra, uma mesa fantástica, mas com flores que com comida. Pero estava assim mesmo. E os hijos adelante e eu em um lado da mesa. A televisão prendida, bajita, agradável, estava na música. E então eu creí que me invitaram para charlar, para alguma coisa, me fazer perguntas, como é normal, porque sou o viejo mais viejo do espiritismo mundial. É natural que tenha um pouco mais de experiência. E então a família sorriu e vino o maître e disse, podemos servir? Sim. E eu digo, ai Deus meu, o que será? E me preparei e começou o serviço. A gente ao lado de cada quem estava um telefone. E eu não me di conta, só depois de um acontecimento. E começamos a comer. Pouco, pero comíamos. Lo importante é que eu não sou de falar muito. Sou bastante silencioso, discreto, como os oradores, como Algarim e outros. E subitamente digo, ai Deus meu, vou quedar-me mudo. Porque 10 minutos sem falar nada. Então me di conta que meu anfitrião sorriu. Que horror. Porque
porque una sonrisa en el silencio es algo muy grave. Miré a la señora y ella estaba mandándole un mensaje para él en la misma mesa. Él está punta y él le estaba contestando. Miré los deditos y él sonrió. Como yo no tenía nada, sorri también. Me puse a reír. Y ellos preguntaron, ¿qué pasa, Divaldo? Estoy sonriendo con el diálogo de dos mundos. Ai, disculpe, digo, en mi tierra eso sería falta de educación doméstica. Ahora es una proyección social económica, porque tener un teléfono G5 que cuesta una fortuna no es para cualquiera, y el mío es G nada, porque solamente consigo llamar para informar, no sé el número, porque yo nunca me he telefoneado, entonces no sé el número. Pues es la soledad. Es tan tremenda esta soledad que perdemos el hábito de una buena conversación. Y como no sabemos conversar, discutimos. Chegamos a la casa, la mujer dice cualquier cosa y ya contestamos. Cuando estamos charlando con alguien, queremos imponer nuestra idea, el otro reacciona, porque estamos acostumbrados a dialogar por medio electrónico, virtual. Se enamora virtualmente, se compra virtualmente, se odia virtualmente, se casa virtualmente. Espero que tenham hijos virtuales, porque es algo tremendo. Esta es la panorámica de nuestra cultura, una cultura en que el amor es la libido, y por eso es frustrante. Y decimos, yo lo amo tanto, pero la persona no me corresponde. Entonces no es amor, es un negocio que estamos estableciendo. Si a alguien le gusta de mí, problema de la persona que le gusta de mí. No tengo obligación de confirmar, de contestar, de amarlo. Tengo la obligación de respetarlo, pero elegir aquellos a quien también quiero amar. Cuando chegamos a esta conclusão, não é importante ser amado, é importante vivir amando, porque vivimos em tranquilidade, com a alma rica de imaginação, com frases que não dijimos e que guardamos para momentos especiais. E começaremos por la gentileza. Um notável psicoterapeuta italiano ha apresentado que la gentileza es un paso de la manifestación inicial de la amistad. Cuando soy gentil, soy amigo. Cuando no soy gentil, estoy inamistoso. Dice Piero Ferrucci que es necesario que desarrollemos este sentimiento de amor que hay en todos nosotros, mismo en los tímidos, en aquellos que tienen complejo de inferioridad. No tenga vergüenza de decir, yo te quiero. Es muy bonito para nosotros en lengua portuguesa, ese te quiero mucho. Es tan delicado. Nosotros decimos te amo, y en realidad no es el amor, es un respeto, es una amistad. Pero te quiero tiene un significado profundo, y la persona inadvertidamente dice, y yo también. Es natural. Eu aprendi determinadas palavras em 9 idiomas, para quando me las digam e eu contestar. E quando me dizem, Divaldo, je t'aime, eu contesto, moi aussi. Mira que chique. Em francês, quando me dizem que me amam, moi aussi, eu também. E então a pessoa pensa que habla francês. E começam a falar, e eu, ia, deveria ser oui, oui. Pero lo importante es esta convivência que nos hace retornar ao estado de humanidade. Nos hicimos robots, atuamos roboticamente, atuamos sin la participação de los sentimentos, e por isso nuestra vida tiene un vacío existencial. Este vacío existencial es el mayor tormento de la actualidad. Es necesario entonces empezar por la gentileza,
para depois de ella por el perdão e para, por fim, la gratitud. La Universidade de Miami Beach hizo uma enquete por 10 anos e constatou que as pessoas gentiles, as pessoas que perdonam, as pessoas que são agradecidas, disfrutam de mais saúde que os outros e têm uma vida mais larga que aqueles que apresentam sentimentos contraditórios, porque produzem bastante imunoglobulina. É uma substância da saliva encargada para a digestão e que é imunológica. Impide a instalação de frios, de pressões arteriais, de enfermedades infecto-contagiosas, porque é uma substância química producida por la mente, propiciando um bem-estar fisiológico. Imagine-se que uma atitude psicológica produzindo um efeito fisiológico que termina em uma ação emocional. É maravilhoso poder amar. Vamos agora a las reflexiones. Era hábito de Charles Plumb, um antigo aviador de Estados Unidos, que estuvo na guerra do Vietnã, e quando sobrevolava o Vietnã do Norte, o Vietnã comunista, sua aeronave foi alcançada por um míssil, e ele irritou, a poltrona caiu de paracaídas e teve a vida salvada. Sin embargo, porque caiu em território inimigo, foi aprisionado e colocado em um campo de prisioneiros para um lavado cerebral, para que fuera adoctrinado para o pensamento comunista. E ali, Charles Plumb se quedou 6 anos. Quando foi firmada a paz entre Estados Unidos e o Vietnã do Norte, os prisioneiros foram cambiados e ele, liberado, retornou aos Estados Unidos. E quando chegou a sua pátria, como era um veterano, um herói, começou a ditar conferências em clubes de senhoras e se hizo célebre. Passou a ser um orador profissional, ditando conferências ao respeito da alegria e da arte de viver. A melhor maneira de ter uma vida dichosa, de reunir valores para realmente chegar a esse estado de plenitude. Certo dia, estava ele em um bar, depois de uma conferência, em um hotel de luxo, quando se deu conta que um homem o estava mirando fijamente. E se perturbou, porque era uma mirada contínua. Ele movia os olhos e quando se volvia, este homem o mirava. Estava em estado de constrangimento e se preparava para sair quando o senhor vino e lhe disse: Tenente Plumb? Oh, sim, Tenente Plumb. Ah, eu servir em seu próprio pelotão. Ah, então você estava comigo, sim. Eu era um soldado anônimo, pero era eu quem doblava seu paracaídas. E veio que lo doblé muito bem, porque supimos que seu avião foi bombardeado. E já que você se salvou, é porque eu doblé o paracaídas com perfeição. Verdade? Ele teve um choque. Aquele homem anônimo era responsável por sua vida. Era um soldado anônimo que não tinha valor no exército, pero dobrava os paracaídas de todos os pilotos com outros. A partir de aquele momento, Charles Plumb segurou a mão de seu salvador, que ele não conhecia, e lhe disse emocional: muitíssimas graças. A partir de esta hora,
cambió completamente la apresentação de suas conferências. Ele começava narrando esse hecho e hacía uma pergunta ao auditório. Hoy por la mañana, ¿qué ha doblado su paracaídas? ¿Quién lo dobló? Porque todos nosotros tenemos a alguien anónimo que ha doblado nuestro paracaídas. No es el hecho de conocermos o no conocermos a ese individuo. Puede ser el campesino que plantó el maíz para que pudiera comer la arepa allí en la mesa. Fue el cocinero o fue el serviente que limpió el suelo o lavó el plato. Todos nosotros somos deudores de muchas personas que han doblado nuestros paracaídas. E para que podamos integrar esta questão em nossa reflexão profunda, é necessário que haja em nossa alma o sentimento de gratitud. Entre as criaturas humanas é quase normal aqueles parásitos que sempre dependem de outro, que sempre estão pedindo ajuda, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E entre os espiritistas, claro, também. Ajuda-me. E sempre querem a caridade. Hazme a caridade. Eu tenho amigos desde há 30 anos que vão a nossa casa para pedir a caridade. E depois de 30 anos eu lhes chamo e digo, vente. Ai, Divaldo, necessito de ajuda. Não. Necessitas ajudar. Porque há 30 anos que pides ajuda e continuarás a pedirlas depois da morte e na próxima reencarnação, porque é vício mental. Por que os outros têm que manter a caridade hacia mim? Por que não eu começar a praticá-la também? Ai, é que eu não sei fazer. Aprende. E solamente se aprende começando. Você começa limpando as butacas do centro. Você chega cedo, temprano, para limpar o piso, para pôr a água magnetizada, para arreglar a mesa, para quedar-se na porta, simpático, recebendo as pessoas. Quando chega alguém, olá, é a primeira vez? Bem-vindo, pode sentar-te aqui. A reunião começa a tal hora. Estou a la ordem. Há 1000 formas de servir. Porque sucede que nós pedimos ajuda 1 milhão de vezes. Pero, se o primeiro, depois de 1 milhão, pide e nós não podemos servir, ¿ve? Já não és meu amigo. Porque solamente és amigo quando és servidor. E não quando necessita de amistade. Les narrarei uma experiência muito personal. Um momento de minha vida muito grave, que he sofrido muito. E como tenho o temperamento de não quejar-me, nunca não me acuerdo de haver-me quejado de nada. Por temperamento, não por virtude. Eu me quedei callado, bajo a orientação de los espíritos, não defender-me, não dizer nada. Pero chegou dia que eu não he soportado, porque era dolor moral tão tremendo. E os sentimentos não se descrevem, os sentimentos se vivem. E cada quem tem uma forma de sentir, e é uma variedade infinita. Eu estava orando, porque eu tenho uma novia, que é uma estrela. Eu havia lido cuento de Mark Twain, este notável escritor americano, e ele dizia que tinha uma estrela que era sua novia, com a qual falava muito. E eu elegi uma estrela, que não é uma estrela, é planeta, que refleja sua luz e que tinha périplo muito curto. E de la sacada de minha casa, de la mansão, eu la veo muito cerca entre 1 e 2 da manhã. Me acuesto muito tarde. E sempre me enamorava de ella, le hablava, le contava meus problemas,
lhe pedia ternura e ela sorria, porque brilhava, hein? Porque quando sorri, se brilha. Quando não se sorri, se põe na máscara de angústia. E essa madrugada, eu estava um tanto deprimido e comecei a falar-lhe: dime tu, que me oyes algo, eu quero oír uma voz que me diga, te quero. Uma voz que me diga qualquer coisa, porque na mansão eu tenho que estar alegre para manter a alegria de nós outros. Quando tem qualquer problema, que passa? Me dá mais trabalho que fingir que estou alegre. Então, cambio de persona, de máscara, e mesmo com problema, estou mais ou menos alegre. E esse momento, eu senti uma mão em meu ombro, e achei curioso, porque por la madrugada, em minha habitação, não podia haver nadie. Me volvi, e quando me volvi, estava um espírito. Era um espírito muito materializado, eu veia inteiro, hasta os pés. E ele me mirou, tinha lágrimas nos olhos. E eu me quedei surpreendido. E o espírito me disse: Divaldo, tu estás chorando? Eu lhe disse: estou. Vengo pedir-te para que não chores. Digo: mira, não tenho direito de chorar. Não tienes. Não tienes o direito de chorar, porque Deus te pide para que consueles. E aquele que consuela não pode chorar. Não te entendo. Eu sou el suicida del ferrocarril. Me acordei que anos antes eu havia leído no periódico de la ciudad de Salvador que um obreiro, retornando de seu labor, se tirou em los trilhos del trem e foi esmagado por el trem. Isso me produjo um impacto, porque sabendo lo que é o suicídio e as consequências, porque a muerte destrui o cuerpo, pero no las vibraciones del cuerpo al perispíritu al espíritu. E o tempo que tinha que viver irá sofrer las sensaciones del móvel del suicidio. Entonces me puse em compaixão, apontei o nome de ele em um quaderno negrito que tenho de urgência e digo: este é urgente. E comecei a orar por ele. Todos os dias, por uns 10 anos, dizia: Deus mío, nadie se mata por querer. Ele foi vítima de uma situação dolorosa. Piedade para com ele. Mis vibrações, que puedo salir de mim, lo que haya de melhor para este estranho. Me imagino para ele, para todos os suicidas, etc. Eram casas 5 minutos, e continuo diário, dedicado àqueles que têm morte violenta, que são vítimas desses acidentes, de todas as formas tremendas de morte desagradável. Eu sou o suicida del trem. Então, senti um conforto. E lhe perguntei: como estás? Melhor? Tu me ves? Graças a tus orações. Pero como mis orações? Quantos outros que oram por ti? Nadie. Nadie. Solamente tu, um estranho, ora por mim. Te narrarei lo que me sucedió. Houve uma calúnia no trabalho, fui despedido. E o rencor que tomou conta de minha alma me levou hasta o ferrocarril e me tirei em los trilhos. E he visto um monstro com um ojo de luz que avançava e começou a triturar-me. Comecei a gritar, a urrar como um animal herido. Ai, la eternidade, Divaldo. La eternidade, o inferno. Sim, os dois existem, mientras duram. E eu gritava, e quando melhorava um pouco, venia outra vez o trem que me despedaçava. Não sei decirte que tempo adorado, uma eternidade. Quando um dia escutei uma voz, descia piedade para fulano, não hizo por mal, e o trem outra vez me despedaçou. A partir desse momento, periodicamente escutava esta voz: piedade, Senhor, misericórdia para com ele, tiene compaixão,
não quiso desafiar as leis, e era como que um refrigério em minha alma. Hasta que uma vez, uma monja se acercou del trillo e dijo: vente, hijo, e me sacou de ali, e me puse uma césped verde. Aí eu comecei a sentir os efeitos da trituração. Já não eram tanto os dolores del triturar, era o efeito, a continuidade do dolor. E escutava a voz por outra eternidade. Hasta um dia, quando a senhora estava cuidando de mim, eu lhe perguntei: quem é que me está chamando? És minha família? Sim, tu família universal. Tu mulher está desesperada, não tem equilíbrio para pedir-lhe a Deus. E quem pide a Deus por mim é um estranho. Vem, te levarei hacia ele. E me trajo aqui, quando tu estavas debruçando, orando, pedindo. E perguntei: quem és? E ela disse: não importa quem és. Alguém que te ama. E este alguém que te ama interfiere, porque és hijo de Deus como tu, al Padre, para que tenha piedade de ti. E fui melhorando de forma. Se passaram 10 anos. Estou lúcido. Graças a mi ato infeliz, mi mujer enloqueció. Yo soy el culpable. Mi hija se prostituyó. Yo soy el culpable. Percibam las secuelas del suicidio. No es solamente uno quitarse, son los efectos en la familia, en aquellos que los aman, que no tienen resistencia, quizás, para soportar un dolor tan terrible. Pero ahora yo supe, la señora me dijo que tú estás sufriendo. Yo gustaría de abrazarte. Y ya que nadie te ha dicho cosa ninguna, yo quiero decirte que te amo mucho, porque tú oras por mí y me salvas la vida. ¿Llorarás? Yo le dije: no, nunca más lloraré de dolor. Estaré siempre feliz, porque sé que en algún lugar, cerca o lejos, alguien me ama y pide a Dios en favor de mí, que soy también un sufriente. Hoy, 40 años después, Él está reencarnado y hace parte de la guardería de la Mansión del Camino. Nació o renació en nuestra casa de partos normales. Está ahora con 1 año y pico en nuestra guardería, con las marcas del suicidio. Sufre de asma, tiene el corpito un poco deformado, es afrodescendiente. La vez en que lo cargué en mis brazos, lo miré profundamente, sus ojitos negros, como 2 aceitunas, me miraron, yo sonreí y le dije: ves, no lloro más, y tampoco tú tienes derecho de llorar. Entonces la gratitud por la vida, la psicología de la gratitud es de relieve. Tenemos que agradecer a la vida todo que la vida nos propicia. ¿Cuánto cuesta el oxígeno que nosotros absorbemos? Sin él, la vida es totalmente imposible. En cualquier manifestación, el oxígeno es fundamental. Y Dios puso 60 kilómetros de oxígeno envuelta de la tierra, en el agua, en otras sustancias, para que la vida cantara la gloria del amor y nos invitara a la gloria de la gratitud. Ser grato, ser agradecido, ser reconocido es un deber, no es una virtud, es un deber, porque la hora que seamos reconocidos, mismo a alguien que sea ingratos para conosco, agradecemos-te, Senhor, la ingratitud de mi querido amigo, porque me ayuda a mejorarme, a superar
superar mis malas inclinações. Para concluir este módulo, eu havia terminado uma conferência em uma universidade em Europa. E como não tenho títulos universitários, tenho pouca cultura, é normalmente inspiração e bondade dos espíritos guias. E essa universidade é tremenda, a Universidade de Berlim. Tinha um tradutor um pouquinho difícil de nos entendermos, porque ele não falava bem português, mas falava corretamente seu idioma pátrio. Ao terminar, mirei ao reitor e ele aplaudiu, sinceramente, porque você sabe quando ele aplauso é verdadeiro ou não. E mirei alguns maestros de física e de matemática, era um tema de física quântica, e eles também sorriam, e me vieram abraçar, e me han dicho, e o tradutor me tradujo, muito bem, não havíamos pensado nisso, muitíssimas graças. Que ciência é esta de espiritismo? Porque sempre hablo de espiritismo, sem disfraz, sem cambiar de nome, espiritismo. E então me senti gratificado. E enquanto se me regalava um diploma, eu estava sentado e comecei a orar. Muitíssimas graças, Deus. Sorria para fora e orava para dentro. Muitíssimas graças. Consegui sobreviver. Não compliquei tal. Quando você me apresenta Juana de Ángeles, minha mentora, e me pergunta assim, estás feliz? Muito feliz. Porque consegui deixar um mensagem digno do nome do Espiritismo. E ela me disse, hijo, sempre que algo de bueno te aconteça, agradece a Deus. Pero quero decirte, já que agradeces a Deus el bien que te sucede, agradece também el mal que não te aconteceu. Porque um pequeno mal, se pichara la goma del veículo, llegarías tarde. Se hubiera um retraso del avião, tenías que cancelar. Se um problema orgânico te afetara, então agradece a Deus el bien que te sucedió e el mal que não te aconteceu. Está bem? E a partir de então, eu sempre digo, graças, Senhor, por el bien que me aconteceu, por el mal que me não aconteceu e tal. Estando em Londres, em uma conferência, há 4 anos, eu citei isso rapidamente. E ao terminar, vi uma senhora escocesa, gordita, bonita, porque as mulheres gorditas são tão lindas. Estas outras tuberculosas, que parecem mais uma percha que uma pessoa. E ela vino caminhando, e toda cartagenera de Escócia, me deu um abraço. Thank you, Mr. Franco. Eu disse, ué, e tal. E chamei meu intérprete. E ela me disse, Mr. Franco, a tradutora me lo elucidou. Você acaba de dizer que agradece a Deus por todo o bem que lhe sucede, não? Sim. E por todo o mal que não lhe sucede? Sim. Pois eu vou mais adelante. Eu agradeço a Deus por o bem que me acontece, por el mal que não me acontece e por el mal que me acontece, porque solamente me acontece aquilo que deudo, que sou deudora, que devo. E então agradeço a Deus porque me quedei livre. Ao quedar-se livre de uma deuda, estamos felizes. Senhora, não havia pensado nisso e vou ensinar-lhe a Juana de Ángeles. A partir de agora, eu vou agradecer a Deus o bem que me sucedeu, o mal que não me sucedeu e o mal que me acontece para tornar-me um ser melhor. Muitíssimas graças, Senhora. Um intervalo de meia hora. Uma das obras mais belas da humanidade foi escrita por Victor Hugo, esse notável romancista latino, considerado genial por a cultura internacional. Entre as obras fantásticas, destaca-se Los Miseráveis, aqueles que perteneciam
a las clases más abandonadas de la sociedad francesa e internacional. La obra de Victor Hugo se caracteriza por una protesta en contra de las injusticias sociales. Y en esa obra monumental, el personaje central es un hombre muy humilde que experimentaba hambre y furtó unos trocitos de pan. Como consecuencia, fue condenado a las galés, a trabajar hasta la muerte, remando sin parar, retenido en cadenas al barco con otros tantos infelices. Jean Valjean es el personaje central de la obra Los Miserables. Pero, por una u otra cuestión, Jean Valjean consiguió sobrevivir a este castigo cruel de la justicia francesa en el imaginario de Victor Hugo. Pero en la cárcel hizo un enemigo. Anoche habíamos dicho que todos nosotros tenemos enemigos. Es algo sorprendente. Incluso Jesús, hasta hoy, Dios. Por lo tanto, no hay una excepción. Y este hombre se hizo enemigo de Jean Valjean.